Olá! No meu dia a dia como consultor em segurança do trabalho, costumo auditar alguns certificados de treinamentos. E aí observo alguns erros ou algumas inconsistências neste documento. Por exemplo, conteúdo programático diferente ou divergente do previsto na legislação. Ausência de informações sobre o responsável técnico ou sobre o instrutor que ministrou o treinamento. Também vejo muitos colegas de profissão pedindo nos grupos aí de WhatsApp modelos de certificados para utilizarem nos seus treinamentos. E analisando este contexto que eu resolvi gravar esse vídeo hoje, falando um pouquinho sobre o que deve conter um certificado de treinamento em segurança do trabalho. Assim, você poderá elaborar um certificado e não terá nenhum problema em auditorias ou em fiscalização de órgãos competentes. A primeira coisa que nós precisamos observar são as normas regulamentadoras. Vamos a um exemplo. Se eu preciso ministrar um treinamento na NR33, que é a norma que trata de espaço confinado, um treinamento sobre entrante e vigia, eu tenho que ir lá consultar essa norma, que é uma norma especial, e observar em seu texto o que pede sobre o certificado. Então vamos observar o item 33.3.5.8, que ao término do treinamento deve ser entregue ao trabalhador um certificado contendo nome do trabalhador, carga horária do treinamento, conteúdo programático, data e local do treinamento, a especificação do tipo de trabalho e espaço confinado, com assinatura do responsável técnico e instrutores. Porém, muitas das normas de segurança do trabalho não definem o que deve conter neste certificado. É o caso, por exemplo, da NR10, que vai tratar das medidas de segurança envolvendo riscos elétricos. Ela vai falar que o trabalhador, para fazer intervenções onde existe esse risco de choque elétrico, a interação com a energia elétrica, ele deve ser um trabalhador autorizado. E que, entre outras condições para ele ser autorizado, ele precisa fazer o curso, a capacitação na NR10, conforme o seu anexo 3. E aí o anexo 3 vai falar do curso básico e do curso CEP, Sistema Elétrico de Potência, ambos com carga horária de 40 horas. Mas como eu disse, essa norma não traz informações sobre o certificado. Então, o que deve conter um certificado de NR10? Neste caso, nós precisamos observar a NR1, que é uma norma geral, e ela vai nos dar informações sobre o que deve ter, no mínimo, um certificado. Vamos lá, vamos ao item 1.7.1.1, que ao término do treinamento inicial, periódico ou eventual previsto na NR, deve ser emitido um certificado contendo nome e assinatura do trabalhador, carga horária, conteúdo programático, data e local de realização do treinamento, nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico. Neste processo, precisamos observar ainda dois pontos. O primeiro deles está relacionado ao conteúdo programático. Se a nossa legislação já prevê um conteúdo mínimo programático para aquele treinamento, ele deve ser aplicado na íntegra e também ser representado no certificado. Vou pegar, por exemplo, o conteúdo programático do treinamento de NR35. Então eu tenho lá alguns tópicos que são obrigatórios serem aplicados ao treinamento. Obrigatoriamente, esse conteúdo programático deve estar dentro do certificado. Pode parecer algo óbvio, mas eu vejo muitos certificados de treinamento de NR35 que não respeitam na íntegra o conteúdo programático previsto na norma. E talvez você me faça a seguinte pergunta: Wesley, e quando a norma não define o conteúdo programático? Neste caso, o responsável técnico pelo treinamento, em conjunto com a organização, que irá definir o que será ministrado neste treinamento, qual será o conteúdo programático. E essa definição vai levar em consideração os riscos que o trabalhador está exposto, o tipo de atividade, as medidas de controle existentes, procedimentos operacionais, entre outras informações. Mas será que eu posso criar tópicos adicionais ao conteúdo programático já previsto na legislação? A resposta é sim. Porém, eu preciso ter um pouquinho de atenção. Se eu estou adicionando o conteúdo programático, o mais lógico é que eu precise também adicionar na carga horária, já que estou abordando temas complementares. E o segundo ponto é que ao final do treinamento, nós precisamos entregar o certificado ao trabalhador, ficando uma cópia na organização, uma cópia na empresa. E precisamos documentar isso. Então a gente tem que ter alguma forma, algum protocolo, algum número de registro informando que eu entreguei ao trabalhador o certificado do treinamento em questão. Você também pode adicionar outras informações ao certificado que você achar relevante, pertinente àquele treinamento.
No meu caso, já ocorreu a necessidade de inserir o CPF do instrutor e do responsável técnico. Algumas empresas me solicitaram essa informação por causa de um layout do e-social lá de 2018 que pedia essa informação. Isso passou a ser um padrão dentro daquele cliente, dentro daquela organização. Para finalizar, vamos à minha dica de gestão de hoje. Ao contratar um treinamento de segurança do trabalho, peça ao seu fornecedor que mande um modelo do certificado que ele irá utilizar no treinamento. Isso já vai facilitar porque você valida o modelo de certificado. Segundo ponto é, faça auditoria nos certificados que você já utiliza dentro da sua empresa para que possa fazer possíveis adequações. E quando receber um modelo de certificado também, faça uma análise técnica para avaliar se ele está em conformidade com a legislação atual. Espero que você tenha gostado desse vídeo, aquele abraço e te espero nos próximos.